Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Já finalzinho aí da nossa segunda-feira, né? Uma segunda-feira quente, cansativa, né, gente? O calor cansa a gente muito mais, né? Não é fácil para ninguém, mas estamos aí, né? Como combinado, estou aqui mais uma vez para a gente comentar aí um pouquinho a respeito, né, das questões do módulo que se encerrou dessa última semana. Então agora a gente vai tratar um pouquinho sobre as questões de parasitologia, né? As 5 questões aí que ficaram referentes a parasito. Vamos lá então. A primeira é assinale exemplos de parasitos transmitidos por água, alimentos contaminados, mãos sujas ou poeira. Acaba sendo mais água e alimentos contaminados mesmo, né? Para conseguir responder essa, eu acredito que vocês foram, né? Deveriam ir pela questão assim de eliminatória mesmo, por eliminatória, dando uma olhada, porque os nomes a princípio são bem complicadinhos, né? Assim, o que daria para fazer? Por exemplo, Trichomonas vaginalis já não é por alimento, né? É mais pela questão de relação sexual ou objetos em si, então a gente já consegue descartar, digamos assim. Entamoeba histolítica, leishmania e Trypanosoma cruzi, né? Trypanosoma cruzi é o do bicho barbeiro, então também já não é. Eu imagino que ficaria em dúvida de repente seria aquela alternativa que tem a Taenia saginata, né? E o toxoplasma, de repente, pela questão de alimentos e tudo mais, e a Ascaris lumbricoides, que era a alternativa correta, né? Então, se ficou aí dúvida, de repente, o toxoplasma, ele é transmitido tanto por alimentos e congênito também, né? Tem a toxoplasmose congênita, que não tá ali no enunciado da questão. Então, a alternativa correta aí para ser assinalada, eu acredito que para vocês era a letra C, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermiculares e o Trichuris trichuria, tá? Mas assim, gente, os exercícios são aí mesmo para exercitar, né? Para colocar o tic-teco aí para dar uma pensada, pesquisar algumas coisas, porque a gente sempre acaba aprendendo um pouquinho mais, né? Na prática ali no balcão é um pouco mais tranquilo, né? Dependendo, o paciente já chega com a prescrição ali e tudo mais, fica muito mais fácil, como eu sempre gosto de acalmar vocês, digamos assim. Vamos lá, a segunda questão. O gênero Taenia tem 2 espécies de importância no Brasil, a Taenia solium, que é a suína, né, a do porco, e a Taenia saginata. A respeito dessas 2 espécies de cestódeos, é correto afirmar que a Taenia solium pode atingir até 8 metros de comprimento? Não sei, né, digamos assim, na hora da resposta ali, tô na dúvida. E a segunda, ambas as espécies, quando adultas, têm o homem como seu hospedeiro intermediário. Opa, não, o homem é o hospedeiro definitivo, né? Então, se está pedindo para assinalar a correta, seria a primeira ali, a questão de que a Taenia solium pode atingir até 8 metros de comprimento. A terceira, deixa eu descer aqui um pouquinho. Essa tava de graça, né? Essa foi o brinde aí das questões. O agente causador da amebíase sobre o que a gente está conversando, né? Aqui, eumintos, protozoários, a gente não está conversando sobre fungos, vírus e bactérias. Então, essa tava de bandeja, né, gente? Alternativa D ali, a última, protozoário. A quarta questão. São doenças causadas por parasitas que ficam na corrente sanguínea, né? Aqui também, de repente, ia ficar assim, um pouquinho de dúvida, de repente. Mas vamos por eliminatórias também, para facilitar um pouquinho. A teníase são alimentos contaminados, né? Então, a gente já descarta. A dengue e a toxoplasmose, de repente a dengue, né? Poderia ficar um pouco na dúvida, mas a toxoplasmose tem por alimentos e tem a congênita, então não. A giardíase é pela água, então também não. E aí a alternativa correta é a malária e a doença de Chagas, né? Vocês podem pensar para tentar entender. No caso,
o vírus em si, né, o que vai ocasionar a doença, vai estar na corrente sanguínea do mosquito, no caso da malária, e no bicho barbeiro, né, vai estar presente neles. E não, por exemplo, só um alimento contaminado, só uma água contaminada. Era isso, de repente vocês ficaram um pouquinho na dúvida, era isso que a pergunta estava querendo dizer, né? Os parasitas ficam na corrente sanguínea, mas na corrente sanguínea ali desse hospedeiro intermediário, digamos assim, que no caso é a malária e a doença de Chagas, tá? E a última, exemplos de moléstias causadas por parasitas que se manifestam na espécie humana, cuja transmissão independe de hospedeiro intermediário. Então aqui não precisamos de hospedeiro intermediário, né? Qual que seria? Então vamos tentar ir por eliminatórias também. Teníase e esquistossomose. Opa, teníase tem o hospedeiro intermediário, que é o porco e o boi, então já não é. Esquistossomose e malária, também a malária tem o mosquitinho lá, também não é. Aí a terceira também, a letra C também tem a malária ali como citação, né? E a última, acho que estava como última para vocês também, deixa eu dar uma verificada aqui. Não, estava como a segunda, mas é que ela fica às vezes um pouquinho diferente para mim. Mas a alternativa correta é a ascaridíase e a ancilostomose, né? A ascaridíase e a ancilostomose, é isso mesmo, a ancilostomose é o famoso amarelão lá, né? Mas aí a gente indo por exclusão, eu explico assim para vocês, eu tento transmitir assim para vocês, que seria a forma que eu responderia, né? Às vezes a gente fica um pouquinho na dúvida, os nomes são parecidos, é muito conteúdo, é muita coisa, então você vai por eliminatória ali, tirando as que, né, você tem certeza que não são, que fica mais fácil, diminui ali a dúvida, né, para conseguir responder, né? É que assim, gente, é muito conteúdo, é muita coisa, né? Os tratamentos vocês perceberam, eu acredito que a maioria é praticamente o mesmo tratamento. O que vai mudar de repente? A questão do número de dias de tratamento, a concentração para criança, para adulto, né? Mas hoje temos medicamentos aí de amplo espectro. Lembra que a gente já conversou sobre isso, né? Existem medicamentos de amplo espectro que conseguem pegar muito bem essa questão de protozoários, eumintos e tudo mais, e na prática ali fica muito mais fácil, tá certo? Era mais ou menos isso aí, a questão dessa aula aí de parasitologia, beleza? Daqui a pouco eu volto com os comentários da nossa outra aula. Até mais!